A paz do Senhor, irmãos. Bom estar aqui. Louvo a Deus por essa igreja, louvo a Deus por esse ministério. E dizer para os irmãos, talvez alguns conheçam, né? Eu sou a filha caçula do pastor Cid Azevedo. E o meu pai, quando iniciou o trabalho ali do Fonseca, meu pai fez parte do ministério assim que nasceu. E compartilhar com os irmãos que a história nossa começou através do meu pai. E poder se sentar só um minutinho, porque aí os irmãos vão ficar mais tranquilos. E quando o papai foi para o Ministério Fonseca, meu pai estava passando por um período de depressão muito profundo. E eu quero testemunhar nessa noite que o meu pai foi renovado, o meu pai foi restaurado, a alegria dele de estar participando da obra do Senhor, porque por tantos motivos, né? Papai adoeceu, mas o Ministério Fonseca ali em Cachoeira de Macacu foi um divisor de águas no ministério da vida do meu pai. Eu quero glorificar a Deus. Eu preciso fazer menção disso aqui, porque foi aqui que tudo começou. Então eu quero glorificar a Deus pela vida dessa igreja, pela vida do pastor Celso Brasil, porque o pastor Celso Brasil, na verdade, eu falo que ele foi muito corajoso, porque meu pai estava com 70 e poucos anos e ele realizou um desejo no coração do meu pai, que era pastorear numa igreja, que ele tinha sido pastor, ainda jovem, novo. E Deus realizou esse desejo do coração dele. Então, também quero honrar a vida do pastor Celso. Quero também honrar a vida do nosso pastor Josias. O pastor Josias foi um grande filho ali de papai, tratou com muito carinho, com muito amor. Os últimos anos que meu pai viveu foi ali no Ministério Fonseca, em Cachoeira de Macacu, e o pastor acolheu, o pastor recebeu. Então, eu também quero honrar a vida do meu pastor, o pastor Josias, e quero glorificar o Senhor pelos 31 anos que Deus tem dado a esse local. E há 5 anos, já fazer agora em agosto, nós também fomos recebidos ali em Cachoeira de Macacu. E quando fomos recebidos, fomos ordenadas, né? Fui ordenada pastora. Então, eu também glorifico a Deus pela vida do meu pastor, né? Por ter reconhecido. Irmãos, o Ministério Fonseca faz parte da nossa vida. O Ministério Fonseca é uma bênção de Deus. E eu quero compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração. No dia de terça-feira, não sabia que eu estaria ministrando nessa noite, mas na terça-feira eu acordei. Queria pedir ao irmão do teclado que ele fizesse aqui um solo, que ele estivesse aqui ministrando um louvor aqui em nome de Jesus. Na terça-feira, irmãos, eu acordei e estava dormindo e o Senhor me despertou e Deus começou a trazer essa palavra no meu coração. Não sabia que era para aqui, mas quando o pastor Josias me ligou ontem à noite, eu entendi que era para essa noite. E eu quero falar aquilo que Deus falou no meu coração terça, quarta e hoje, né, pela manhã, Deus ainda foi ministrando no meu coração. Queria que os irmãos abrissem as Bíblias, sua Bíblia, em Êxodo capítulo 2, do 23 ao 25, e Êxodo capítulo 3, o versículo 7. Você assentado aí mesmo, você pode acompanhar comigo essa leitura. Êxodo 2, do 23 ao 25, 3, 7. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. E clamaram, e seu clamor subiu. Fala comigo assim, subiu. E a Deus, por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Verso 7, capítulo 3. Disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Amém, irmãos?
No capítulo 1 de Êxodo, irmãos, a Bíblia vai dizer para nós que José, ele havia falecido, seus irmãos, seus descendentes, Faraó, que acompanhou toda a história que a gente conhece de José, também havia morrido. Um novo Faraó foi levantado nesse período. E teve um termo que eu li nesse capítulo que me chamou muita atenção, que diz que o rei Faraó, ele não conhecera a José. Ele não conheceu a José e não conheceu os feitos de José. Então ele não sabia que o povo que estava ali incomodando ele por causa do avanço populacional havia sido por causa de um homem que Deus tinha levantado ali no Egito para ser o administrador do tempo dos 7 anos de fartura e dos 7 anos que Deus ali trouxe uma escassez. E a Bíblia diz que esse novo rei não conhecia José. E aí, amados, a Bíblia vai dizer para nós, em Êxodo 1, que a população de Israel, o povo hebreu, cresceu de forma numerosa, de forma espantosa. E aquele rei temeu o crescimento daquela população. E a Bíblia vai falar para nós, irmãos, que aquele rei, ele começou a elaborar um plano. Aquele rei começou a pensar uma forma para deter o crescimento daquele povo. E a Bíblia vai nos dizer que aquele homem pensou a seguinte forma: vou começar a trazer um trabalho penoso. Vamos começar a aumentar a carga desse povo. Vamos dar trabalho para esse povo. E a Bíblia diz, amados, que aquela carga pesada, o povo aumentava mais a sua população. A primeira ideia que aquele rei teve, o primeiro plano que ele teve, não deu certo. E ele pensou no segundo plano. E ele chamou as parteiras e falou assim: olha, todas as crianças hebreias que nascerem, todos os meninos vocês vão precisar matar. E a Bíblia diz, amados, que aquelas mulheres não mataram aquelas crianças, porque elas temeram a Deus. Elas temeram ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que esse plano também não deu certo. E aí ele elabora um terceiro plano. Ele fala assim: olha, a partir de hoje, todo menino da nação de Israel, do povo hebreu, que nascer aqui no Egito, ele precisará ser lançado lá no rio. Irmãos, e no meio desse caos, no meio desse cenário de mortandade, de assolação, de opressão, de servidão, a palavra de Deus vai nos dizer que nesse tempo difícil, o Senhor levanta, o Senhor faz nascer do ventre de uma mulher o libertador da nação de Israel. E a primeira mensagem que os céus quer comunicar para o meu e para o teu coração é a seguinte: que nada pode deter, nada pode frustrar os planos de Deus. Nada pode parar a obra que Deus tem na minha e na tua vida. Nada pode deter os planos que Deus tem para esse lugar. Nada pode parar os planos que Deus tem para essa igreja. Irmãos, são 31 anos de igreja. Eu tenho 49 anos de idade, 49 anos de igreja. E eu imagino, irmãos, que 31 anos, quem está aqui há 31 anos, quem está aqui desde o começo, desde o nascimento, vai entender que muitas batalhas foram vencidas, que muitos obstáculos Deus foi dando graça, foi dando vitória. Sabe por quê? Porque essa igreja, ela segue caminhando sobre uma palavra. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Nada pode frustrar os planos de Deus. E eu queria iniciar essa palavra dessa noite dizendo isso para você. Guarde isso. Nada pode deter a obra que Deus tem na tua vida. Talvez você esteja vivendo num momento, num ambiente de opressão. Talvez você possa dizer assim: comigo isso não vai acontecer.
mas existe uma palavra do céu liberada sobre a minha e sobre a tua vida. Nada pode deter os planos de Deus. Nada pode parar aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. E aí, amados, eu quero compartilhar com vocês. Essa igreja, ela segue caminhando e permanece de pé por 30 anos, por 31 anos. Por quê? E eu quero, dentro desse texto e de alguns textos que o Senhor foi colocando no meu coração, eu queria ministrar no coração da igreja. 4 motivos, 4 razões, porque Deus tem feito essa igreja permanecer de pé. E a primeira razão, irmãos, está aqui nesse texto que nós lemos, de Êxodo 2, no finalzinho, e de Êxodo 3, 7. E é um texto muito claro, não precisa de uma compreensão, não precisa a gente estar lendo de uma forma mais apreciada ou mais atenta. Aqui, essa palavra já está nos comunicando. Irmãos, a Bíblia vai dizer que aquele povo estava sendo oprimido. Aquele povo estava perdendo, os meninos estavam nascendo, sendo jogados dentro de um rio. E naquele cenário de morte, de assolação, irmãos, a Bíblia diz que aquele povo começou a se levantar e orar. E nesse texto que nós acabamos de ler, vai dizer que Deus ouviu a oração do povo de Israel. Que Deus ouviu a oração daquele povo que estava sendo oprimido, subjugado. E eu quero dizer algo para vocês. O que tem feito essa igreja caminhar 31 anos de pé é a oração que tem sido feita nesse lugar. A oração que você tem derramado diante do altar de Deus para essa igreja. Deus ouve o teu clamor. Talvez você possa ter entrado aqui nessa igreja com uma situação difícil, mas há uma palavra que ecoa do caminho para você. Deus ouve a tua oração. Irmão, só para a gente ter um entendimento. Há um mês atrás aconteceu algo muito, muito chato, muito ruim na casa da minha mãe. Tinha um valor de um dinheiro. E quando aconteceu a situação, tinha uma pessoa dentro da casa da minha mãe. E eu lembro, irmãos, quando eu vi que tinha acontecido a situação, eu entrei dentro da sala da minha casa, que mora do lado da casa da minha mãe. Entrei dentro da sala da minha mãe. Vamos orar, vamos dobrar o nosso joelho. Vamos pedir a Deus para Deus trazer a revelação de quem foi a pessoa, do que aconteceu. Irmãos, e nós dobramos ali o joelho no sofá da minha casa e curvei ali a minha cabeça e fiz uma oração. Falei, Deus, traga a revelação. Minha mãe é uma serva dizimista, uma mulher fiel. Senhor, em nome de Jesus, traga quem foi que fez essa situação. E na semana passada, a pessoa que fez o ocorrido, ela nos ligou e ela ligou chorando, desesperada, falou assim, olha, eu estou há quase um mês, eu não consigo dormir. Tem algo que está incomodando o meu coração e eu preciso confessar aquilo que eu fiz. Quer dizer que eu peguei aquele dinheiro. Irmãos, eu estava no carro indo para a casa do meu irmão quando eu escutei aquele áudio. Irmãos, eu comecei a chorar e Deus falou algo ao meu coração. E o Senhor falou assim para mim, Simone, eu ouço a tua oração. Eu ouço a tua oração de coisas que você pensa que é insignificante. De coisas que você acha que é pequena. De coisas que você pensa que eu não estou nem aí. Eu ouço a tua oração. E dentro do nosso carro, irmãos, eu comecei a glorificar Deus, eu comecei a louvar ao Senhor, não porque a moça se expôs, mas porque Deus ouve a nossa oração. Deus ouve o nosso clamor. Talvez você apresente para Deus aquilo que é muito difícil, mas Deus nos chama a atenção nessa noite para dizer, ei,
Coloque diante de mim tudo aquilo que você pode, aquilo que você não pode fazer. Porque eu sou o Deus que revela o profundo e escondido. Esse é o Deus que nós servimos. E o segundo motivo, irmãos, está lá em Êxodo 3:8, que diz assim: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite, onde há mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Irmãos, a libertação da nação de Israel aconteceu por causa da oração daquele povo que estava sendo oprimido. Mas aqui tem uma mensagem para nós. Através das nossas orações, Deus faz o extraordinário. Aquele povo estava servindo num lugar onde não tinha nem direito de comer direito. Comia, mas estava sendo oprimido, não tinham direito a ter terra, a possuir terra. Mas Deus libera uma palavra: olha, eu vou levar vocês para uma terra, e não era qualquer terra, era uma terra farta, tinha abundância, uma terra, irmãos, nós conhecemos a história, que os cachos de uvas precisavam ser carregados por algumas pessoas. Eu não consigo nem imaginar isso. Era uma terra produtiva, era um lugar que Deus ia tirar daquela escassez, daquela opressão, e Deus ia dar um novo tempo para a nação de Israel. E aqui nós compreendemos, irmãos, que fez essa igreja permanecer de pé nesses 31 anos é através da tua oração. Aleluia. Que Deus tem feito extraordinário. É através da oração que você tem clamado a Deus. Talvez você não tenha visibilidade de ter um microfone na mão, mas eu sei, irmãos, que muitas mulheres que Deus tem chamado para oração, tem, amados, aberto os céus, e Deus tem manifestado a sua glória, o seu poder, a sua ação. Através da sua oração, Deus faz o extraordinário. Irmãos, essa mensagem, ela começou com esse ponto aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Na terça-feira, quando eu acordei, Deus me trouxe essas duas mensagens que eu acho que você já deve ter ouvido, mas eu já li, eu já achei ela tão interessante. E Deus me trouxe à mente essa mensagem, e Deus falou assim, tem um embasamento. O Espírito Santo de Deus falou, tem um embasamento. Eu falei, Deus, qual é o embasamento? E a primeira mensagem que Deus falou, me trouxe na minha mente foi, tudo isso, um dia, foi uma oração. Esse templo que nós estamos aqui reunidos, irmãos, eu creio que um dia ele foi oração. Esse lugar que nós estamos aqui sentados e reunidos, um dia foi oração. E lá em Êxodo 16, 2, 3, diz assim, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tende trazido a este deserto para matar de fome a toda essa multidão? Irmãos, o povo de Israel estava saindo de um lugar que eles foram oprimidos. Os seus filhos, meninos, que estavam nascendo, estavam sob uma sentença de morte. Precisa matá-los. Mas a Bíblia diz que quando aquele povo, ele sai da terra do Egito, e interessante que a gente percebe essa palavra murmuração, a primeira vez que aparece a murmuração, esse termo, está lá naquela passagem quando Moisés joga o lenço
nas águas amargas, lá no Poço de Mara, e se tornam doces. É a primeira vez que nós vemos esse termo nessa história. Mas eu meditando com o Senhor em casa, falei assim, Deus, na verdade, o povo já murmurou antes de sair do deserto, antes de sair lá do Egito. A gente percebe, irmãos, que estava entranhado dentro daquele povo a murmuração. Estar ali caminhando pelo deserto e indo em direção à terra prometida não era suficiente para o coração daquele povo. Eles não entendiam que o caminhar para a terra prometida era uma oração que eles tinham feito a Deus. E a mensagem que eu quero falar para você nessa noite é: agradeça pelo que você está vivendo hoje, pois certamente é resposta de suas orações. Agradeça. Enquanto o pastor Lorival estava aqui falando se quero que faça orações de agradecimento, eu falei, Senhor, já está testificando a palavra. Irmãos, agradeça por tudo que Deus tem feito. Aleluia! Agradeça por tudo aquilo que Deus tem feito. E aí a segunda mensagem que Deus falou ao meu coração, trouxe à minha mente. Imagine se tudo aquilo que você reclama, Deus tirasse de você. Você já ouviu essa mensagem? Essa leitura? Imagine se tudo aquilo que você tem reclamado, Deus tirasse de você. E aí, para uma ministração individual, você já imaginou se você, tudo aquilo que você reclamou, a sua casa que você limpa, o seu filho que você cuida, o seu trabalho que você vai todos os dias, acorda cedo. Irmãos, você já pensou se Deus arrancasse tudo aquilo que você tem murmurado? Mas nessa noite, irmãos, há uma mensagem para mim e para você. Agradeça a Deus por aquilo que um dia você orou. Agradeça ao Senhor por aquilo que um dia você orou. O que Deus fala ao meu coração é que orações que nós fazemos, irmãos, parece que ficam esquecidas no nosso coração. E parece que aquilo perde a essência, perde a beleza. Eu me lembro, irmãos, quando eu consegui entrar no meu primeiro concurso. E eu lembro que eu entrei na escola, eu sou professora. E eu lembro que eu entrei com meu coração tão jubiloso, tão alegre. Mas veio tempo difícil, veio situações difíceis. E aí eu comecei a querer, de alguma forma, a ficar triste. E aí um dia o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, Simone, por quantos anos você orou por essa porta aberta? Irmãos, eu orei 10 anos. A minha cidade ficou 10 anos sem fazer um concurso público. Eu orei durante 10 anos. E a palavra que Deus fala ao nosso coração nessa noite é: agradeça pelo que você está vivendo hoje, pois certamente é resposta de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o quarto e o último ponto que eu quero ministrar nessa noite está lá em Números 14, 27 e Números 14, 34. Diz assim: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Irmão, esse texto aqui, ele tem algumas palavras parecidas, né, iguais ao primeiro texto que nós lemos. E a palavra que é parecida aqui, que me chamou a atenção, e Deus assim me despertou para isso, que nós iniciamos dizendo que Deus, ele ouviu a oração do povo de Israel, da nação hebreia, do povo hebreu.
Mas aqui nesse texto que nós acabamos de ler, vai dizer que Deus também ouviu a murmuração do povo. E aí eu falei assim, Deus, mas que coisa profunda. O Senhor ouve oração, mas o Senhor também ouve murmuração. Mas aí Deus falou algo ao meu coração. Simone, eu ouvi a murmuração, eu ouvi a oração. Mas eu quero dizer uma coisa para você, para mim nessa noite. Que Deus ouviu a oração e Deus entrou em ação para livrar o povo. Mas a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite que quando Deus ouviu a murmuração da nação de Israel, a sentença de Deus para aquele povo foi o afastamento. Irmãos, oração te aproxima de Deus, mas a murmuração te afasta do eterno. A oração te leva para perto de Deus. A murmuração te afasta do plano redentor de Jesus na tua vida. A oração faz você viver o sobrenatural. A murmuração, irmãos, ela fecha o céu fica de bronze. O que o texto está dizendo para nós, irmãos, que nós temos dois caminhos. Hoje é noite de celebração. Hoje é noite de agradecer, de render graças e louvores ao Senhor. Hoje é noite de você dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje é noite de você dizer, Senhor, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me tem feito. Assim como o salmista declarou. Senhor, eu não tenho como te dar aquilo que o Senhor tem me dado, mas eu quero render um culto que adore, que engrandeça o teu nome. Senhor, eu quero reconhecer que tu és bom, que foi o Senhor que abriu essa porta. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem sustentado o pastor Celso Brasil durante 31 anos. Aleluia. O Senhor tem levantado Arão e Ur nesse lugar. Deus tem levantado homens e mulheres para seguir avante com essa obra. Deus tem levantado e você tem motivos, irmãos, muito, muito forte para dizer, Senhor, tu tens sido bom para nós. Tu tens sido Deus que tem olhado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o quarto motivo. A sua oração, ela tem aproximado essa igreja mais de Deus. O quarto motivo, porque Deus tem sustentado esse lugar, é esse. A oração que você tem feito tem aproximado mais essa igreja, a tua vida, da presença de Deus. E eu queria te convidar que você se levantasse, que você ficasse de pé. Queria convidar um louvor para estar entoando um louvor nessa noite. E eu quero, irmão, só para a gente relembrar. Essa igreja, ela segue caminhando e permanecendo de pé por 31 anos. Porque Deus ouve as nossas orações. Porque através das suas orações, Deus tem estabelecido planos extraordinários. Porque você tem tido um coração grato e sabe que tudo Deus tem feito nesse ministério um dia foi motivo de oração. Deus estender, irmãos, as filiais, quantas igrejas, e eu fico pensando, Deus, o que passa no coração dos pastores aqui dessa igreja, Senhor, nunca imaginei, são quantos membros, são quantos pastores? Vocês não têm nem cálculo, tem cálculo, pastor? Quantos pastores, quantos? Não tem, pastor? Irmãos, é uma obra que Deus tem multiplicado, que Deus tem prosperado. E eu quero dizer que você é responsável por essa obra estar seguindo avante. A tua oração tem feito Deus mover os céus sobre este lugar.
E por último, irmãos, a sua oração tem aproximado mais essa igreja da presença de Deus. E quando eu terminava essa mensagem, quando eu terminei, eu falei assim, Deus, que o Senhor quer para nós, através dessa ministração. E Deus falou algo ao meu coração. Eu sei que essa igreja ora, irmãos, eu também oro. Mas Deus falou assim para mim, Simone, eu quero ainda levar a um nível mais profundo a minha igreja de oração. Deus quer fazer, irmãos, a gente dobrar os joelhos na nossa casa, no nosso quarto, e Deus se revelar com uma mensagem, com uma palavra. Deus quer fazer você orar